Fala pessoal, estamos dando início a mais um episódio do podcast Tabela. Eu sou o Leandro Denardi. Aqui Felipe Super. Nesse 15º episódio a gente vai sair um pouco da segunda temporada, vamos dizer assim. Vamos falar sobre um tema que envolve todos os níveis ali de aprendizagem que a gente falou, né? A gente vai falar sobre os joguinhos, que são aqueles jogos que a gente vê na internet e a gente já tenta aplicar diretamente na nossa equipe. Vai começar o Felipe aqui discutindo um pouco sobre isso. No sentido do cuidado, né? Nesse podcast a gente é mais um aviso para a galera que procura e pesquisa na internet, que é muito necessário na nossa profissão essa pesquisa em relação às atividades. Então, assim, pesquisou na internet, achou uma atividade legal, tem que tomar o cuidado se ela está inserida no teu contexto, principalmente. Tem que tomar o cuidado se ela está dentro do objetivo da fase do planejamento do teu trabalho, né? Tem que tomar o cuidado se aquilo se encaixa na fase do aprendizado da criança. E também que aquilo dê sempre, né, Leandro? Tudo que é colocado na internet foi a melhor série que foi feita no exercício, né? Então, vai uma criança de 5 anos ali fazendo um trabalho de condução perfeita, com sola do pé, com parte interna, parte externa, e numa perfeição. Então, é diferente a maneira que o professor que postou o vídeo na internet, até que a gente estava conversando na pré-gravação aqui, é diferente a maneira que o professor passou a atividade no vídeo, é diferente a tua maneira de passar as orientações. Então, é muito cuidado em transpor diretamente para o teu trabalho esses vídeos pesquisados na internet. Pois é, né, Felipe? Hoje em dia é muito mais fácil o acesso a isso, né? Antigamente a gente não tinha tanto vídeo na internet, tanto livro, tanto artigo, tudo para pesquisar sobre esses jogos, né? E por ser mais fácil, a gente muitas vezes só procura na internet e já diretamente tenta aplicar ali no nosso treinamento. Só que a gente tem que entender que aquele treino, que nem tu falou, serve para aquele contexto. Talvez o treino da Sub-9 do Internacional de Porto Alegre não vai servir para minha Sub-9, por questão de características de atleta, questões de materiais, e eu tenho que ser bem crítico quanto a isso para analisar aquele jogo, entender o que o professor quer fazer com aquele jogo e de repente adaptar ele, não fazer ele igual, mas tentar dar uma adaptada em alguma regra, alguma situação, algum espaço do jogo, para tentar também transmitir aquele conceito que o professor internacional está trabalhando. O que eu digo que eu acho melhor é a gente fazer esses cursos online, né, já adaptado para aquele conceito. Por exemplo, fazer um curso de tática individual, um curso de tática de ataque, um curso de tática de transição. Então é legal tu fazer esses cursos que já são voltados para o conceito, porque daí tu pega atividades e consegue inserir melhor do que tu pegar E claro, com referências na modalidade e na categoria da modalidade, né? Tu tá dando aula para um sub-7 para sub-9, tu vai lá num professor referência na modalidade, que faz cursos com excelentes conteúdos, para te absorver aquilo e adaptar. Porque simplesmente tu tocar no YouTube ali e tu tocar no Google, procurar atividade e lançar, tu não tá... Tu corre muito risco daquela atividade não se tornar legal para tua fase de treinamento ali, né? E mesmo nos cursos online, mesmo que ele seja específico para tática individual, como tu falou, Felipe, a gente tem que ter esse olhar crítico, né? Tem que saber, a gente vai absorver tudo ali, mas talvez alguma coisa a gente não vai utilizar agora, mas a gente vai guardar para utilizar em outra categoria, em outro contexto, algumas coisas a gente vai pegar para utilizar agora. Então a gente saber analisar e ter, que nem a gente sempre bate na tecla, de ter o conhecimento de qual é a categoria, qual é o contexto do meu clube, qual é o contexto da faixa etária, que jogador que eu quero formar, tudo isso envolvido para a gente saber o que a gente pode usar nessa categoria dentro daquilo que a gente aprendeu no curso. E o cuidado principal é que a gente está falando sendo repetitivo, mas é que é o mais importante, que é o contexto que tu está inserido. Porque às vezes tu pega uma atividade lá de um time grande de alto nível. O que o time grande trabalha? O time grande trabalha com alto índice de captação de atletas, né? Então tu pega os melhores atletas regionais, não que sejam melhores, os mais trabalhados, os que têm mais bagagem motora, os que têm mais bagagem de competição, mais volume de treinamentos, e daí tu trabalhando numa escola em que as tuas crianças estão no nível inicial
de aprendizado da modalidade, como é que tu vai inserir um trabalho daqueles na tua escola? Então é principalmente de tudo desse nosso recado e desse nosso título do tema, que é cuidado com os joguinhos, né, Leandro? De cuidar muito o ambiente que está inserido para adaptar os jogos aí pesquisados. E entender que o jogo pelo jogo não adianta a gente só pegar lá, né? Tem muito por trás. Aquele professor que está fazendo aquele trabalho, provavelmente o correto seria que ele pesquisou antes, trabalhar qual era o melhor método para trabalhar com a idade, como trabalhar, como dividir os grupos. Ele sabe o déficit de alguma questão técnica, tática, física que o grupo tem. Então ele tem todo um trabalho antes para no final chegar na atividade. Então a gente tem que entender isso, que a atividade ela é o produto final, mas tem muito planejamento antes para se chegar nela. E ainda depois tem outro planejamento que a gente vai avaliar e ver o que a gente pode mudar, adaptar nessa atividade para atingir o que a gente quer. Exato, e o link, eu já tinha terminado a minha participação, mas me lembrei de um link agora, de um gancho, que é o seguinte: por exemplo, tu pesquisou aquela atividade na internet, aquela pode ser de 4 atividades que ele deu na sessão de treinamento, do professor postou na internet, aquela lá pode ser a terceira. Então as outras atividades, completando o raciocínio que tocou o telefone no nosso escritório aqui, né, Leandro? O treinador pode ter feito 4 atividades no treino, daquele treino que tu pesquisou na internet, e aquela seria a terceira. Então as outras 2 atividades que seriam progressivas para chegar naquela atividade, a gente não tem conhecimento. Então esse é um outro cuidado aí que eu lembrei agora para linkar nessa questão da pesquisa. Exato, então a ideia do episódio de hoje foi tentar passar para vocês de ter um olhar mais crítico sobre vídeos, sobre imagens, sobre leituras que fazem, que já tem as atividades prontas e a gente pega e aplica direto, porque tem muito por trás disso, tem a questão do contexto que a gente trabalha, enfim, tudo que a gente falou. Foi nossa ideia, a gente espera ter colaborado com vocês. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. Isso, e seguindo que a gente tá com uma boa porcentagem de gente escutando nosso podcast, né, Leandro? Então toda semana a gente vai vir aí com conteúdo que dê pra gente discutir sobre dessa nossa profissão, né? Se conecte com a gente nessa tabela. Grande abraço. Valeu, abraço.